Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. Dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Desta vez, o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem à noite, o Botafogo enfrentou o Juventude, lá no estádio do Juventude, o Alfredo Giacone, na cidade de Caxias do Sul. E o Botafogo se saiu vencedor pelo placar de 3-1. E muito importante esse placar, muito importante essa vitória. E nós vamos aqui conversar sobre o assunto, né? Vamos conversar sobre esse assunto, vamos fazer a nossa análise. Você sabe, nem sempre nós fazemos uma análise individual, nós não temos esse costume aqui no nosso canal. Então nós gostamos de fazer análises por setor. Por setor, porque o que eu falo sempre, o meu interesse, a minha visão é que eu tenha a possibilidade de analisar como está o todo, né? Como está o todo. É lógico que muitas vezes uma atuação individual ela pode sobressair, mas o que faz o time vencedor é o todo. O técnico, até o Abel Ferreira, ele sempre fala isso. Cara, o conjunto pode potencializar a individualidade. Correto? Pode potencializar. É 90% mais provável que o coletivo fortaleça o individual do que o individual fortalecer o coletivo. É muito difícil. Então é mais ou menos uma proporção. Até maior se for sendo muito mais rigoroso, o coletivo ele produz até muito mais probabilidade de se fortalecer no individual do que ao contrário. Então, esse é o meu interesse. Eu quero ver, o que me importa hoje com as concepções do futebol moderno é você ver que defesa, meio campo e ataque, eles atuam em sincronismo, né? Eles atuam em sincronismo, e eles atuem ali de forma constante, sendo constante nessa situação. Bom, então vamos lá. Antes até de fazer o vídeo pós-jogo, eu quero fazer um comentário que eu já fiz da outra vez, do outro final de semana, e agora vou repetir. Eu vejo muito futebol, vejo quase todos os jogos do inglês, espanhol, vejo muito jogo. Então, agora eu estou acompanhando até o Nottingham Forest para ver como é que se sai lá, o Jair, o Igor Jesus, né? Vi até o jogo lá do Lucas Perry, que levou 5. Lucas Perry levou logo 5 lá contra o Arsenal. Então, eu vi esses jogos todos. Então, o que acontece? Cara, o Jair não está nem sendo relacionado. Se não me engano, o Jair não foi nem relacionado. O que eu pesquisei lá, às vezes lá na Inglaterra, né, o jogador chega com um nome e acaba usando outro nome por conta lá da política deles lá, de nome na camisa, sei lá. É assim mais ou menos que funciona, assim que eu entendo. Mas ele não estava relacionado, o Jair não estava relacionado. E o Igor Jesus, mais uma vez, cara, o Igor Jesus entrou para jogar. Ele entrou aos 38 do segundo tempo. Se não me engano, ele entrou aos 42 do segundo tempo. Ele teve 3 minutos, depois mais 6, 9 minutos em campo. 9 minutos em campo. Ainda conseguiu fazer uma jogada lá e chutou para gol, né? Porque também não tinha outra coisa para ele fazer. Porque, veja bem, você tem poucas oportunidades. Tinha um cara ali livre e você tem poucas oportunidades, poucos minutos. Você entra livre e ainda vai passar a bola pro companheiro.
Cara, chuta para gol e bateu na trave a bola. Na minha opinião, se ele tem rodagem ali, ele dava uma assistência. Mas eu acho que também o zagueiro ficou ali no meio do caminho e não deu para ele fazer assistência. Mas, cara, tudo é a questão de escolha, né? Você vê, agora tem a convocação amanhã, se não me engano, convocação para a seleção brasileira. Então, cara, acaba ficando cada vez mais distante o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Seleção brasileira, o único interesse que você tem que ter para jogar na seleção brasileira, cara, é ir para a Copa do Mundo. Correto? É ir para a Copa do Mundo. Lógico que dá visibilidade, dá ali um upgrade, né, na sua valorização. Você é valorizado. Mas, cara, se você não tem o sonho de ir para a Copa do Mundo, não importa se você está sendo convocado ou não. Não importa, porque você vai. Aí chega no auge e você não vai. Aí, se você não tem interesse. Né? Então, o sonho de disputar a Copa do Mundo vai ficando cada vez mais longe. E aí vai se contentar somente em ganhar dinheiro. É o que eu falo, cara. O jogador tem que ter 3 sonhos, né? Hoje, no jogador moderno. O primeiro, jogar uma Copa do Mundo. O segundo, é jogar numa liga, né? Num local onde você possa fazer jogos de alto nível e ganhar bem. E a terceira, cara, é só ganhar dinheiro. Aí, ter esses objetivos aí, você vai ficar só ganhar dinheiro. Porque você está numa liga forte, mas você só entra lá para jogar 8 minutos, 9 minutos. Fica difícil para você. Então, cara, aqui no Botafogo seria protagonista, assim como o Jair também, protagonista, não seria só dinheiro. Mas o John Textor parece que também queria fazer dinheiro, né? Quer dizer, acabou ali, minha opinião, acabou ali estragando o sonho de nosso torcedor e acabou estragando também o sonho do jogador, né? Porque vai levar tempo para ele ganhar titularidade ali. Vai ganhar tempo. Eu vi ali que alguns jogadores entraram até antes dele, que foram contratados para jogar ali no mesmo setor, ali no setor de ataque. Né? Porque esses técnicos na Europa, eles gostam de que o jogador jogue em várias posições, né? Então entrou outros jogadores e ele só entrou no final. E o centroavante não estava jogando nada até. Estava jogando razoável. Mas acabou que o jogo saiu empate. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Então vamos ao nosso vídeo, o pré-jogo, o pós-jogo propriamente dito. Você sabe, nós botamos aqui a nossa escalação, correto? Você deve lembrar, vai estar aqui também, que eu agora nem me recordo mais a escalação, porque você vai ficando focado naquele time que entrou em campo e você vai acabando esquecendo aquele que você gostaria que entrasse. Você sabe como é que eu faço o meu pré-jogo. Então o Botafogo entrou em campo, realmente entrou o Neto, pensei que ia entrar o Matheus Ponte, entrou o Vitinho, David Ricardo, o Alexander Barbosa. Ele entrou com o Alex Telles, eu achei que poderia entrar com o Marçal. Entrou com o Newton e o Marlon Freitas. Eu tinha falado que eu preferia o Newton e o Danilo, né? Newton e o Danilo, mas entrou com o Marlon Freitas. E lá na frente ele entrou com o Jefinho pela ponta direita, o Correia centralizado, e o Montoro pelo lado esquerdo. E lá na frente, o Arthur Cabral. Né? Você deve lembrar que eu falei que ali eu botaria o Savarino, né? Jefinho, Savarino e Montoro. Inclusive, eu comentei também que, cara, por que não usar o Savarino pela ponta direita, cara? Que ele foi ponta direita a vida toda lá no Atlético Mineiro. Ele passou a usar o centro do campo quando foi para a MSL, entendeu? Então, cara, era possível. MLS, né? Major League Soccer. Eu acho que é assim que é o certo. MLS. Então, poderia usar o Savarino pela ponta direita. Mas ele entrou com esse time. Cara, esse time aí, eu vou te falar, no primeiro tempo, não deu certo não. Não deu certo não, cara.
Nós não tivemos assim ímpeto para atacar, não tivemos força para defender. Cara, o Newton recebeu logo o cartão amarelo, o Barbosa recebeu o cartão amarelo. Cara, nós ficamos muito vulneráveis e o Juventude estava bem seguro. O nosso 3-1, que eu sempre falo assim, o nosso 3-1, ele, sem contar com o Jefinho, não estava produzindo. Não estava produzindo. Tuco Correia muito mal nessa questão do 3-1. O Arthur Cabral muito mal também, embora tenha sofrido lá o pênalti que possibilitou, né, o nosso empate através do Alex Telles, que é o batedor oficial até então, né? Então, e nós fomos ali um pouco que sufocado pelo Juventude, a ponto de numa jogada lá feita pelo Nenê na ponta esquerda, uma bola sentada na área, e o jogador teve muita felicidade na cabeçada, porque a cabeçada dele foi em diagonal, uma diagonal muito alta que caiu dentro do gol. Caiu dentro do gol. O pessoal fala que foi falha do goleiro, mas não vejo falha do goleiro. Esse gol, inclusive, foi semelhante ao gol que o garoto da categoria de base do Flamengo, passou agora aqui na TV, fez lá no Maracanã contra o Barcelona. Né? Uma bola que já aos 48, 50 minutos já de acréscimos, já nos acréscimos, ele recebe uma bola cruzada na área, ele dá uma cabeçada que vai lá do outro lado. Cara, muito difícil essa bola ser defendida. Já vi vários e vários goleiros levar esse tipo de gol. É muito difícil mesmo. Então eles abriram o placar. Mas aí o Botafogo teve a felicidade numa bola lançada pro Arthur Correia. Ele vai para dentro da área, estava de costas pro gol. O zagueiro saiu para fazer aquela segurança, né? Para dar segurança ali, porque não tinha o que ele fazer. Não tinha o que ele fazer. Ele ia sair para a lateral para tentar tocar para trás. Mas ainda dentro da área, né, aquela que vai correndo junto, o zagueiro na curva pisou no tornozelo do Arthur Cabral. Sem querer. Foi sem querer, não teve culpa nenhuma no pênalti. Foi mais o fato de estar muito próximo. Ele poderia ter dado um pouquinho mais de distância e chegado depois que o Arthur Cabral tivesse saído de dentro da área. Mas ele correu muito próximo, e na hora que o Arthur Cabral foi fazer aquele movimento para voltar para dentro do campo, mas ainda estava dentro da área, o rapaz pisou no tornozelo dele, foi para o VAR, e o VAR realmente confirmou ali que havia o pênalti, que o juiz não havia dado até aquele momento, né? Foi dado o pênalti pela chamada do VAR, que observou esse pisão. Todo mundo pensava, inclusive, que era um movimento de braço, né, do defensor, mas não, foi um pisão no pé. O Alex Telles bateu e fez ali o gol do empate. Veio o segundo tempo, eu achei que ele ia fazer alguma substituição, principalmente na questão do Correia, que estava muito mal, muito mal. Eu faria essa situação que eu falei, essas mudanças que eu falei, cara. Savarino pela ponta direita, passaria o Jefinho pelo lado esquerdo e colocaria o Montoro centralizado. Porque eu acho que o Savarino ele vai render mais do que o Montoro pelo lado direito. E o Montoro, cara, ele tem um diferencial. Ele defende muito bem, cara. Ele desarma muitas bolas, ele desarma muito. Então, se ele ficar mais perto da guerra, vamos colocar assim, da guerra, da disputa pelo meio campo, eu acho que ele vai ajudar mais do que ficando isolado pela ponta esquerda. Mesmo ele sendo franzino, cara, ele tem uma capacidade de marcação muito boa. Ele tem uma noção de marcação, de antecipação muito boa. Entendeu? Quando ele não desarma, ele atrapalha. Ele atrapalha o jogador adversário. Então eu achava que poderia botar ele centralizado, o Montoro, testar ele centralizado. Mas aí veio o segundo tempo e houve algumas modificações,
modificações como foi o caso do Jefinho que saiu, porque saiu. Aí não foi diretamente no segundo tempo. Começou com a mesma equipe e durante o jogo foi mudando. Saiu o Jefinho, entrou o Matheus Martins, né? Entrou saiu o Tuco Correia, entrou o Santiago. Não, o Santiago Rodrigues foi o último a entrar no lugar do Montoro. Entrou o Danilo no lugar do Newton. E entrou também o... Teve outro que entrou, não foi o Cris Ramos, não. Entraram 3 ali. Foi o Danilo. O Santiago Rodrigues, como eu falei, foi o último. Entrou o Danilo. O Marçal. Aí o Marçal entrou no lugar do Alex Telles. Essas foram as 3 primeiras substituições. O Matheus Martins, o Danilo e o Marçal. Saíram o Jefinho, que realmente vem de contusão, provavelmente estava cansado. Eu comentei isso com meu filho. Provavelmente cansado. Entrou o Matheus Martins, saiu o Jefinho. Entrou o Danilo, saiu o Newton, que estava com cartão amarelo. E entrou o Marçal, saiu o Alex Telles, que já vem sobrecarregado. Né? Depois ele fez mais 2 substituições. Até então, essas substituições não estava surtindo efeito. Você vê a diferença. No caso do Matheus Martins, ele inclusive foi para o lado esquerdo do campo, aonde poderia ter utilizado o Jefinho. Mas o Matheus Martins, cara, eu já falei, infelizmente, cara, ele escolhe muito mal as jogadas. Teve uma jogada que ele veio driblando da esquerda para o meio. O Arthur Cabral ficou mais ou menos ali na grande área, bem em frente à meia-lua, quer dizer, bem centralizado. Cara, ele ao invés de rolar pro cara vir dando a chapada, não, ele foi e chutou em cima do zagueiro que vinha acompanhando. Escolhe muito mal as jogadas o Matheus Martins. Infelizmente, escolhe muito mal as jogadas. Lamentavelmente, nós perdemos muito com o Matheus Martins. Ele é muito individualista. E aí, o técnico, já não tendo, assim, grandes opções, o que ele fez? Ele utilizou o sistema de 2 centroavantes. Botou o Cris Ramos, tirou o Correia. E depois ele coloca o Santiago Rodrigues e tira o Montoro. Então, essa substituição foi o suficiente para quê? Eu não lembro ainda se o Montoro estava quando o Cris Ramos fez o primeiro gol. Porque foi uma bola colocada vertical. O Arthur Cabral tentou fazer a parede, mas não dominou bem, mas a bola acabou ficando com o Cris Ramos, que estava ali próximo, né, jogando mais próximo do centroavante. O Cris Ramos domina a bola, dá uma limpada e finaliza bem. Não foi um chute muito forte, mas foi um chute muito bem colocado. Você deve se lembrar que ontem eu falei, cara, que você às vezes tem um bom ataque, seu adversário não faz nada, mas você esbarra num ataque eficiente. Então foi o que aconteceu ontem com o Juventude. A entrada do Cris Ramos tornou o ataque do Botafogo eficiente. Porque nessa jogada ele limpa e faz o gol. Correto? E aí, eu falei com meu filho, comentei sobre a jogada do Santiago Rodrigues. Ele vai puxar um contra-ataque em alta velocidade, centralizado. O detalhe do deslocamento do Arthur Cabral passando pela esquerda do Santiago Rodrigues, puxando, gerando uma dúvida no defensor, e o acompanhamento do Cris Ramos pelo lado direito. Então, quando chegou ali naquele momento ali de definição, o Santiago Rodrigues, que poderia ter chutado, como eu falei, a questão de escolha de jogada, o que ele faz? Ele espera um pouco mais e rola para o lado direito, porque o zagueiro ficou na indefinição, ele rola para o lado direito, o Cris Ramos domina e sacramenta o 3-1. Então, cara, o Botafogo saiu-se vencedor, mas não fez uma grande partida.
O nosso setor ainda, a defesa, estava muito bem. A nossa dupla de volante não estava bem. O Marlon Freitas errou bastante. O Newton errou bastante. Marlon Freitas não conseguia chutar uma bola a gol. Não tem conseguido chutar uma bola a gol, cara. Toda a bola do Marlon Freitas vai para fora, vai para cima. O cara não acerta uma. Tá muito mal. O nosso 3-1, como eu falei, o Jefinho bem, o Correia mal e o Montoro mal, não se entendendo ali, e o Arthur Cabral isolado na frente sem ter o que fazer. Então, essa é a nossa análise. Esse é o nosso pós-jogo. Então, você vai lá nos comentários, diz como você pensa. Ontem um colega fez até um comentário sobre os jogadores que eu falei que deveriam ainda sair do time, né? Ele até nomeou os jogadores que ele gostaria que saísse do time, porque, cara, pra gente ter um elenco capacitado para ser campeão, brigar por tudo, tem que ter muito mais qualificação. Tem que ter muito mais qualificação. Eu vi já os vídeos dos nossos companheiros, muitos jogadores muito criticados. Eu faço críticas, mas eu evito fazer análises individuais, como eu falei para você. Mas eu faço alguma contestação, né? Alguma contextualização também, para que o Botafogo possa ter realmente aquilo que a gente imagina que seja o ideal para a gente. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.